pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Cássia e eu vou resolver algumas questões de concurso para engenheiro civil. As questões que eu vou resolver são de análise estrutural. A prova que eu escolhi para resolver é uma prova da CESP, para o Tribunal de Contas do Estado do Acre, para auditor de controle externo e engenheiro civil. Essa prova foi aplicada no ano de 2024. A questão dizia o seguinte: a figura seguinte representa uma viga de concreto armada engastada, de seção transversal retangular, com comprimento de 3 metros, submetida exclusivamente a um carregamento uniforme distribuído de 10 kN por metro. O que isso quer dizer? A gente tem essa viga tem esse comprimento de 3 metros, e nela tem um carregamento uniformemente distribuído de 10 kN por metro, quer dizer o quê? Que a cada metro eu tenho 10 kN sendo aplicada ao longo de toda a viga. E ela está engastada. O que quer dizer quando essa viga está engastada? Aqui a gente vai ter aqui no engaste 3 reações nesse engaste. A gente vai ter uma reação, eu vou chamar esse ponto aqui onde está o engaste de ponto A. E a gente vai ter uma reação vertical, eu vou convencionar positivo sendo aplicado para cima, tá? Eu vou chamar de RAY. E vou ter uma reação horizontal RAX, sendo positivo da esquerda para a direita, que inclusive o exercício até fala aqui, ó, a partir dessas informações, julgue os itens a seguir, considerando um eixo horizontal X orientado da esquerda para a direita. E também vou ter aqui um momento aqui no A, que é o engaste, ele resiste ao momento. Aí a questão, essa questão da CESP, ela dá essa estrutura e vocês ela dá 3 alternativas, 3 afirmações a respeito da análise dessa estrutura. As questões do CESP são questões de certo ou errado, onde cada questão que tu erra anula, além da questão que tu assinalou errado, ainda anula uma questão que tu tinha assinado como correta. Então, a cada questão errada, a gente perde 2 questões. Então, a gente não pode chutar questões da CESP. CESP, a gente tem que ter certeza absoluta do que a gente está assinalando. Tá? Então, assim, uma questão, às vezes, pode te jogar lá para cima ou lá para baixo da classificação. Então, assim, ó, não podemos perder questões. Outra coisa, o ponto positivo é que a maioria dos concursos trazem uma estruturinha ali para a gente resolver. Ou é uma viga, a maioria das vezes é viga ou é treliça. Por quê? Porque são estruturas mais simples, mais rápidas para a gente resolver. Tá? Geralmente eles dão ali 3 alternativas ou 3 questões a respeito de uma mesma estrutura. A gente resolve uma vez e resolve essas 3 questões, porque a gente tem ali em torno de 2 minutos, 3 minutos para resolver cada questão, então a gente não pode perder tempo. Então, eu vou resolver aqui essas 3 questões a respeito dessa estrutura com vocês. A questão 75, ela afirma o seguinte, que a armadura longitudinal principal deve ser posicionada próxima à face superior da viga, a fim de reforçar a região tracionada da peça, já que o concreto é um material pouco resistente à tração. Sim, pessoal, o concreto é um material pouco resistente à tração, é por isso que a gente usa armadura, tá? Porque a armadura adere ali ao concreto e as duas trabalham juntas para resistir à tração. O que a gente vai ter que descobrir? Se essa armadura ela vai ter que ser posicionada na parte superior da viga ou na parte inferior. Para isso, o que a gente vai fazer para descobrir isso? A gente vai resolver essa estrutura e vai desenhar o diagrama de momento fletor para descobrir aonde que vai essa armadura. Já vou adiantar para vocês aqui. Quando a gente vai fazer o diagrama de momento fletor, a gente convenciona que para baixo é o momento fletor positivo e para cima é o momento fletor negativo. Se o nosso momento fletor máximo for embaixo, for positivo, quer dizer que essa armadura, eu vou desenhar aqui uma parte da viga. Se o momento fletor máximo for positivo, a armadura vai ficar embaixo. Se o momento fletor máximo for negativo, essa armadura vai ficar em cima. Por isso que a gente já desenha o diagrama de momento fletor dessa forma, porque é meio que proposital, tá? É mais fácil para a gente saber onde que a gente tem que colocar a armadura aí. A outra questão, a questão 76 e a questão 77, né, as duas, ela está dando as funções de esforço cortante de momento fletor ao longo
desse eixo, ao longo da viga. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que cortar essa viga em alguma parte aqui dessa seção, alguma parte aqui ao longo desses 3 metros. E a gente vai encontrar as equações dos esforços internos. E a partir disso a gente vai conseguir descobrir aqui se essas equações estão corretas. Então eu vou resolver essa questão aí passo a passo com vocês. Vou apagar aqui para não poluir muito. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai analisar essa viga como um todo. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o valor dessas reações externas, tá? Então, as reações ali no apoio. Opa, peguei a caneta errada. Então, aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o somatório de momento ali, onde está o engaste, né? O somatório de momento em A, igual a zero. A zero por quê? Porque a gente precisa que o somatório de todos os momentos seja zero para a gente ter equilíbrio na estrutura. Se ele for diferente de zero, quer dizer que a nossa estrutura está girando para algum lugar, que tende a girar ou no sentido horário, no sentido horário, ou no sentido anti-horário. A gente precisa que essa estrutura considerar no momento inicial que ela está em equilíbrio. Então, o somatório de momento em A igual a zero. E eu vou convencionar aqui que o giro no sentido anti-horário é o giro positivo. Tá girando essa estrutura aí, no sentido anti-horário é o nosso giro, nosso momento positivo. Então, quais são os momentos e as forças aqui que tendem a girar essa estrutura aqui no ponto A? Tá? O que tende a girar essa estrutura? Eu tenho esse momento em A aqui que está tendendo a girar a estrutura no sentido anti-horário, que é positivo, porque eu considerei aqui positivo. Então, é MA. Eu tenho essa força RAY que está passando aqui pelo meu ponto A, como elas estão na mesma linha de ação, ela não tende a causar giro. E o RAX também está passando pelo A, então não tende a causar giro. Eu tenho essa carga uniformemente distribuída de 10 kN por metro, ao longo de 3 metros, que tende a causar giro nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Então, ela é negativa porque eu convencionei positivo no sentido anti-horário. Então, vai ser menos 10 vezes 3 metros, que é o valor de L, e a gente não pode esquecer que ela vai estar aplicada no centroide dessa carga uniformemente distribuída. Como ela é uma carga retangular, o centroide dela é bem no meio, né? Então, vai ser bem ali no L dividido por 2, vai ser bem no 1,5 m ali, que é 3 dividido por 2. E tudo isso vai ser igual a zero. Isolando o momento em A, eu vou ter ali menos 10 dividido por 2 vai ser menos 5. Menos 5 vezes 3 vezes 3, que é menos 5 vezes 9, vai dar menos 45. Passando para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com 45 positivo. Então, 45 kN vezes metro, giro no sentido anti-horário. Por que eu giro nesse sentido anti-horário? Porque deu um valor positivo. Se tivesse dado negativo, quer dizer que o giro seria no sentido contrário do que eu tinha convencionado. Seria para o sentido horário, tá? Deu positivo, o gira no sentido que eu convencionei. Deu negativo, o gira no sentido contrário. É isso. Agora, eu vou fazer o somatório de forças em X. Somatório de forças em X, sendo positivo apontando para a direita, né? Somatório de forças em X igual a zero. Como eu só tenho essa reação RAX, eu não tenho nenhuma outra força sendo aplicada nessa estrutura no eixo horizontal, então, meu RAX vai ser zero. RAX é igual a zero. Agora, eu vou fazer o somatório de forças em Y. Somatório de forças em Y, sendo positivo tudo que estiver apontando para cima, né? Vai ser igual a zero. O que eu tenho aí de forças na vertical? Eu tenho essa força aqui, RAY, apontando para cima, que é o que eu quero descobrir. RAY. Eu tenho essa carga distribuída. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Eu tenho essa carga distribuída aqui de 10 kN sendo aplicada ao longo de 3... Ela está apontando para baixo, né? E está sendo aplicada ao longo de todos os 3 metros da viga. Então, vai ser menos, porque está apontando para baixo, 10 ao longo dos 3 metros. Igual a zero. Meu RAY vai ser igual a 30 kN para cima, né? Então, já descobri as minhas reações nos apoios. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou cortar essa estrutura. Eu vou cortar aqui, vou criar uma seção nela. Vou
cortar ela aqui em qualquer lugar e eu não sei aonde que eu estou cortando ela, tá? Eu vou chamar a distância do meu ponto A até essa seção de distância X. E eu vou redesenhar essa estrutura para a gente não se confundir. Eu vou fazer aqui um diagrama de corpo livre, ó. Aqui está a seção onde eu cortei. É esse ponto aqui onde eu cortei que eu vou analisar. Nesse ponto onde eu cortei, primeiro eu vou identificar aqui as reações, né? Eu calculei aqui a minha reação AY, 30 kN para cima. E eu calculei aqui o meu momento em A aqui, no sentido anti-horário, de 45 kN. E eu ainda tenho essa carga distribuída aqui, ó, de 10 kN por metro para baixo. 10 kN por metro. Aí, o que eu vou ter aqui? Lá, quando a gente estudou a mecânica geral, tem uma convenção lá dos autores, né? Que eles dizem, se tu corta uma viga no lado direito dessa viga, tu vai ter um esforço cortante aplicado para baixo e vai ter um momento fletor positivo girando no sentido anti-horário. Se tu corta essa viga na esquerda, tu vai ter o contrário. Tu vai ter um esforço cortante para cima e um momento girando no sentido horário. Como a gente cortou aqui no lado direito da viga, a gente vai ter essa convenção aqui, ó. Vai ser V para baixo e o momento, o giro no sentido anti-horário. E agora a gente vai aplicar de novo essas essas equações de equilíbrio e a gente vai descobrir a equação do esforço cortante e a equação do momento fletor. Lembrando que essa distância aqui, ó, eu não sei. Eu chamei ela de X porque eu não sei onde que eu cortei essa viga. Então, aqui, ó, o somatório de forças em Y igual a 0, considerando positivo para cima, o que eu tenho aí de forças na vertical? Eu tenho mais 30, que eu calculei lá na reação de apoio. Eu tenho menos 10 aqui dessa carga distribuída ao longo dessa distância X, que eu não sei quanto que é, então vai ser menos 10x. E vou ter menos o esforço cortante ali, que vai ser igual a 0. Isolando V, eu vou ter 30 menos 10x. Aqui eu tenho a equação do esforço cortante. Agora, eu vou descobrir a equação do momento fletor. Eu tenho o somatório de momento aqui no meu corte, né? Que vai ser igual a 0, com o giro positivo no sentido anti-horário. O que eu vou ter aqui de momentos, de forças que tendem a girar essa estrutura aqui nesse ponto que eu estou analisando. Eu vou ter esse momento aqui tendendo a girar essa estrutura no sentido anti-horário, então vai ser mais M. Eu vou ter essa força de 10 kN por metro ao longo dessa distância X sendo aplicada aqui no centroide, porque ela é retangular, né? Vai ser na metade dessa distância. Ao longo então, vai ser 10 kN metro, girando no sentido anti-horário é positivo, então vai ser mais 10x vezes x sobre 2. E tenho também essa força aqui de 30 kN tendendo a girar essa estrutura no sentido horário, então vai ser negativa ao longo dessa distância x. Então, vai ser menos 30x igual a 0. Aí, isolando o M, eu vou ficar com... e tem mais uma, né? A gente não pode esquecer do nosso momento ali na reação, que é esse momento de 45 kN, que tende a girar essa estrutura aqui no sentido anti-horário. Então, vai ser positivo, mais 45 igual a 0. Isolando o M aqui, eu vou ter menos 45, porque ele está positivo passando para o outro lado da igualdade, que vai ficar negativo, mais 30x, menos 10 dividido por 2 é 5, x vezes x ao quadrado, então menos 5x ao quadrado. Essa é minha equação do momento fletor. Com essas informações que a gente tem, a gente já consegue resolver duas questões da nossa prova. A questão 76 e a questão 77.
A questão 76 diz que a função do esforço cortante ao longo do eixo x é dada por menos 30 menos 10x. E não é isso, porque aqui é mais 30 menos 10x. Então, essa questão aqui está errada. Errada. Tá? Porque aqui é mais, ao invés de ser menos. E essa aqui, a 77, também está errada, porque ela está dizendo que a função do momento fletor ao longo do eixo x é menos 45, menos 30x, menos 5x ao quadrado. E não é menos 30x. A gente calculou que é mais 30x. Então, essa aqui também está errada. O que falta agora? A gente descobrir onde vai ficar a nossa armadura. Para isso, a gente vai desenhar o diagrama de momento fletor. Como é que a gente desenha o diagrama? A gente vai fazer aqui o nosso diagrama. A gente vai convencionar negativo em cima, positivo embaixo. Ele sempre começa no zero e sempre termina no zero, tá? E ele vai mudando aqui ao longo das cargas que a gente tem. Como que a gente descobre isso sem ter que analisar a estrutura? Eu vou mostrar para vocês duas maneiras de analisar, tá? Tem a maneira visual e tem a maneira mais correta, digamos assim, que é usando ali as equações. Primeiro, eu vou mostrar para vocês por equação. A gente tem aqui, a gente vai ver onde que a gente tem os pontos de aplicação das cargas, tá? A gente tem cargas aqui no engaste e a gente tem carga ao longo da nossa viga. A gente vai analisar, como a gente não tem nenhuma outra carga concentrada aqui, então a gente vai analisar a carga que tem aqui no engaste e a carga que tem lá no final da viga, tá? Como que a gente faz isso? Tu vai pegar aqui, tu vai substituir o x pelas distâncias aqui que tu estiver analisando. Por exemplo, aqui no início, tu vai ter 0 metros, porque tu vai estar bem no início da viga, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, que é para tu considerar o eixo horizontal x orientado da esquerda para a direita. Então, quer dizer que aqui na esquerda começa no zero. Então, se tu substituir aqui na equação do momento, ó, m de 0, tu vai colocar 0 onde tiver x. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e tu vai ficar com menos 45. E o menos 45 é aonde? Se o menos é para cima aqui do nosso diagrama, vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, 45 kNm. Então, aqui, ó, tu tem um salto de 45 aqui. E outra coisa que isso vocês precisam saber, tá? Quando a gente tem uma carga distribuída uniforme, a nosso diagrama, ele tende a descer até o zero, né? Como não tem nenhuma outra carga sendo aplicada aqui, ele vai tender a descer até o zero, só que ele não desce como uma reta. Ele vai descer como uma parábola, ele vai descer curvo. Por quê? Porque é uma carga distribuída, tá? Então, ele vai descer assim, ó. Ele vai fazer uma curva aqui, ó, até chegar no zero. Esse aqui vai ser o nosso diagrama de momento fletor. Outra forma mais visual de analisar é que eu tenho a minha viga. E eu tenho aqui um momento de 45, que ele está tendendo a girar essa estrutura aqui no sentido anti-horário. O que ele tende a fazer com essa viga aqui, ó? Ela vai ficar curva, assim, ó. Ela vai tracionar. Ela tende a tracionar em cima, tá? Então, eu botei esses 45 kN aqui, ó, metro, em cima. E depois, sabendo que a gente tem essa carga distribuída uniforme ao longo aqui da viga, ela vai descer curva. É outra forma de analisar, só que mais direto, sem precisar usar a equação. Então, são dois jeitos de analisar. Então, o que a gente sabe com tudo isso? A questão 75, ela está dizendo que essa armadura vai ser posicionada em cima. E, de fato, está correto, porque ó, o nosso momento fletor máximo, ele é negativo e ele está aqui em cima. O desenho dele maior está em cima aqui no nosso diagrama. Então, quer dizer que se a gente tiver aqui a viga, ó, a nossa armadura vai ficar aqui, ó, em cima. Opa! Vai ficar em cima aqui, para resistir à tração. Então, é isso, pessoal. Essa aqui é certa. Ó. Terminamos a questão. É isso, pessoal. Não é difícil, né? Ainda eu demorei um pouquinho aqui para resolver com vocês, porque eu estou resolvendo passo a passo, só que se vocês praticarem, resolverem, pegarem questões de provas, vocês vão ver que não são estruturas com cargas, né, com muitas cargas, né, até para não ser demorada, e que resolvendo uma estrutura, vocês conseguem resolver, às vezes, mais do que uma questão. Então, é isso. Muito obrigada, espero que vocês estejam
gostando do conteúdo, espero estar ajudando vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.